No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, graças ao Todo-Poderoso, e em nome dele, na unção do Espírito Santo, na autoridade que o Senhor Jesus nos tem concedido, seja livre, minha amiga, meu amigo ouvinte, dessa situação crítica que você está vivendo agora. Seja livre desse mal-estar, dessa nhaca espiritual, ou física, ou emocional. Seja livre dessa doença, dessa enfermidade. Seja livre, curado dessa doença. Seja liberta dessa preocupação, desse medo. Seja livre nessa tribulação que você está enfrentando. Receba agora o poder, a força do Espírito Santo. E seja livre, livre como um pássaro, livre para que o Senhor da Glória livremente venha a ser glorificado na sua vida e através da sua vida, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte. Ontem nós falávamos que Israel saiu do Egito pelo poder de Deus, pela mão poderosa de Deus, que o livrou dos seus exatores. Mas não apenas Deus os libertou do Egito, mas como também o conduziu pelo deserto, atravessou o Mar Vermelho, atravessou o Rio Jordão, passou pelas muralhas de Jericó. E esse povo foi vitorioso enquanto Deus era o seu rei, o seu senhor, o seu dirigente. É isso exatamente que Deus está fazendo com você. Você está conquistando, você está na fé, porque o Espírito da fé está conduzindo você. Mas preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Assim como Israel, quando chegou e conquistou a sua terra prometida, e depois relaxou e até recusou o governo de Deus e pediu um rei ao profeta Samuel, muitos que um dia conquistaram, chegaram à sua terra prometida, chegaram à realização dos seus sonhos, tiveram muito do bom e do melhor, mas
também fizeram o mesmo que os filhos de Israel. Relaxaram na fé. Optaram por eles mesmos conduzirem suas vidas. Eles mesmos governarem a si. Consequentemente, esse povo acabou sendo derrotado, perdido, humilhado, desterrado, escravizado por outros povos. E é isso que conta a história. Que essa história não seja a sua história, amiga e amigo ouvinte. Você subiu no altar de Deus. Pela fé, subiu no Monte Sinai e já desceu. Você entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Na realidade, você colocou a sua vida submissa ao reino do Senhor Jesus. Não deixe que ele seja substituído pelo seu próprio reino, minha amiga. Não deixe que ele, o Senhor, o Rei, Senhor Jesus, venha a ser excluído do reinado da sua vida e outro seja colocado no seu lugar. Porque se isso acontecer, vai acontecer o que aconteceu, o que tem acontecido com muitas pessoas que um dia, na direção do Espírito Santo, vinham conquistando mundos e fundos. Na condução do Espírito de Deus, eles estavam arrebentando. Não havia inimigos para ele. Eles conheciam bem o caminho da vitória, que era permanecerem no altar. Essa é a realidade. Mas, quando eles deixaram o altar, isto é, quando eles substituíram o Espírito de Deus como condutor, rei e senhor de suas vidas e colocaram a si mesmos ou outros para conduzirem as suas vidas, perderam as batalhas e hoje estão na rua da amargura. Estão sofrendo, gemendo, padecendo por aí. Há muitas pessoas que me ouvem agora afastadas. Afastadas de Deus, afastadas da fé, longe do altar. Pessoas que querem voltar ao convívio com Deus. Pessoas que dizem assim, puxa, eu tenho saudades de Jesus. É verdade. Mas, graças a Deus, porque você que me ouve, que está afastado, você deve dar graças a Deus, porque agora você pode pesar bem o que foi, o que era glorioso com respeito a ser dirigido, conduzido pelo Espírito Santo, porque você estava no altar. E hoje você está longe do altar. E você pode avaliar o que é desastroso estar longe da fé, longe do Espírito do altar. Não é verdade? Então, o que você tem que fazer? O altar continua no mesmo lugar. O altar não se mudou, não fugiu de você. Você que fugiu do altar. Então, o que você tem que fazer? Voltar para o altar. É a única solução para a sua vida. Oração, jejum, vigílias. Nada disso vai fazê-lo ter o gozo do altar. O que vai fazê-lo ter o gozo do altar, o que vai fazê-lo sentir-se seguro, é você estar no altar. Mas para você estar no altar, você tem que voltar para ele, você tem que subi-lo. Você tem que voltar. É você. E são as suas pernas que vão conduzi-lo ao altar. O Espírito de Deus está lhe dando forças. Enquanto você está me ouvindo nesse momento, o Espírito Santo está aí com você, fortalecendo as suas pernas, fortalecendo a sua mente, os seus pensamentos.
Ele está lhe animando, estimulando. Agora é você que tem que tomar a decisão e voltar. Eu fosse você, se eu estivesse na sua situação, eu não esperaria o dia da virada do ano. Eu iria hoje mesmo no altar. Hoje mesmo. Eu não esperaria nada. Eu não esperaria nem amanhã. Hoje mesmo, agora mesmo, eu largaria tudo o que estou fazendo, estaria fazendo, e me conduziria no altar. E me colocaria ali aos pés do meu Senhor. Para começar uma vida a partir de hoje. Mas isso depende de cada um. Se você achar alguma objeção, hoje eu tenho trabalho, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho compromisso. Se você der desculpas, minha amiga, meu amigo, amanhã vai ser mais difícil ainda. Então vai logo hoje de uma vez. Mas a reunião não é para isso. Não importa a reunião que for. Se a reunião é para a família, se a reunião é de cura divina, se a reunião é do Espírito Santo, se a reunião é de prosperidade, não importa a reunião. O que importa é que o altar está lá. O altar continua firme, aguardando os que querem sacrificar, os que estão dispostos a sacrificarem suas vidas. Quando você fizer isso, então o espírito do altar, quando você subir no altar, com força, com vontade, com coragem, o espírito do altar vai vir sobre você. E quando você descer, você será uma nova criatura. Graças a Deus. Hoje, vai agora. Faça todo o possível e impossível se você tem condições de sair de onde você está. Você não tem condições de sair se você estiver preso. Ou mesmo preso a um leito de dor, num hospital. Mas aí mesmo, se você manifestar a fé, aí mesmo o espírito do altar vai visitá-lo e libertá-lo dessa situação. Graças a Deus. Fala comigo, Senhor, estou ouvindo o teu falar, eu encontro direção. Eu vim aqui buscar teu poder. Sou simples servo, sempre pronto a obedecer. Por não te ouvir, já sofri tanto na vida. Trilhei caminhos do meu próprio coração. Arrependido venho aqui pedir ajuda. Me escuta e responde essa minha oração. Eu quero estar no centro da tua vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pôde me dar. Eu vim aqui pra te entregar a minha vida, já não tenho mais saída, eis-me aqui no teu altar. Senhor, estou ouvindo o teu falar, eu encontro direção. Eu vim aqui buscar teu poder. Sou simples servo, sempre pronto a obedecer. Por não te ouvir, já sofri tanto na vida. Trilhei caminhos do meu
próprio coração. Arrependido venho aqui pedir ajuda. Me escuta e responde essa minha oração. Eu quero estar no centro da tua vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pôde me dar. Eu vim aqui pra te entregar a minha vida, já não tenho mais saída, eis-me aqui no teu altar. Eu quero estar no centro da tua vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pôde me dar. Eu vim aqui pra te entregar a minha vida, já não tenho mais saída, eis-me aqui no teu altar. Eu quero estar no centro da tua vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pôde me dar. Eu vim aqui pra te entregar a minha vida, já não tenho mais saída, eis-me aqui no teu altar. Eis-me aqui no teu altar. O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já. Acesse univerparacrer.com. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ouvir testemunhos. Nós temos 3 testemunhos magníficos que vão mostrar, provar para aqueles que ouvem que o Deus de ontem é o Deus de hoje e o será de amanhã. O mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus de Moisés, o Deus de Josué. Vamos ouvir os testemunhos para entender a química, o segredo do sucesso pela fé. Vamos lá. Qual o nome do senhor? Sandro. E dona? Cindy. Mora onde? Brasília. E quem era o seu Sandro, a dona Cindy, antes do altar do sacrifício? Qual era a situação? A situação é que a gente vivia separado, né? E ela que veio na igreja primeiro. Ela que começou na igreja. Quando ela começou, passou pouco tempo, a gente voltou nosso casamento. Né? Eu queria até que ela falasse que ela que começou na igreja primeiro. Começou, primeira coisa a restaurar foi o casamento. Foi o casamento, eu cheguei sozinha. E quando eu cheguei, ele pensou até que ele ficava investigando, né, sobre a minha vida, se eu estava com alguém e tal. Aí ele passava a me seguir, aí eu falei assim, num certo dia eu falei assim, então vamos para você ver onde eu estou indo. Aí eu estava indo na igreja, né, e nesse dia o Bispo Macedo estava lá. Aí ele foi, viu tantos pastores, falou, mas não é possível que ela está tendo um caso com algum pastor aqui. Tantos pastores que estavam lá. E naquele dia, a nossa vida começou a mudar, nosso casamento foi restaurado. Aí ele falou assim, para a gente voltar, eu falei que eu só não queria voltar para morar junto com a família, que era em Taguatinga, morava muita gente, muita família junto. Aí eu falei, então vamos ficar bem longe de família, vamos começar uma vida nova. E assim que a gente começou. Ele trabalhava de empregado, bispo, e ganhava apenas R$1.000. Aí eu na igreja, eu falei, eu não aceito isso. Aí fui pro altar, aí eu falei assim,
Me deu um folder das máquinas. Aí ele, não, isso para nós é impossível, as máquinas são caríssimas. Eu falei, mas a gente vai ter todas, em nome do Senhor Jesus. E foi no sacrifício, passando pelo altar, sempre eu consegui todas as máquinas. De campanha, em campanha de Fogueira Santa, em Fogueira Santa. Hoje nós temos todas as máquinas, que era o sonho dele, que eu determinei que ele jamais ia trabalhar de empregado. Como está hoje, além do casamento restaurado, a vida financeira? Hoje a gente tem 2 empresas no ramo de retífica de motores, né? A gente tem um prédio com 6 apartamentos em cima. Resumindo, a gente hoje tem 10 imóveis, né? Fora os carros, né? Tudo mudou completamente. Patrimônio de quanto hoje? Patrimônio hoje aproximadamente de 3,5 milhões. E tudo devido ao altar do sacrifício. E ao altar do sacrifício. Teve uma época que a gente conquistou, né? Depois que a gente conquistou, ela não, mas eu afastei da igreja. Vim um dia, já não vinha no outro. Aí quando eu enxerguei, a gente já estava com a dívida de 600 mil reais. Aí a gente voltou para o altar. Voltou a sacrificar. Voltou a sacrificar. Vai parar agora? De jeito nenhum. Isso é só o começo, muito mais está chegando. Deus abençoe. Conte-nos, qual foi a experiência de vocês no altar de Deus? Por que vocês decidiram participar da Fogueira Santa? A gente veio de outra denominação, onde a gente aprendeu muita religiosidade. Mas no decorrer dos anos ali, a minha situação foi ficando crítica, eu perdi a visão. Eu ainda tinha alguma coisa, mas eu perdi a força de negócio, porque eu não era um conquistador mais. Até antes de eu ir para essa denominação, eu era um empresário, um conquistador, e dentro dele eu perdi toda a visão. Eu cria, né, um Deus grande e a vida só caindo. E eu queria uma solução, mas eu não sabia qual seria a solução. E nós estávamos numa denominação, eu pensava que o resultado viria dali, e caminhando, e sempre esperando, nada acontecia, e falava, não, a bênção está chegando, você vai conseguir o que você quer. Mas foram 12 anos, desde que ele entrou 6, eu já tinha 8, esperando, e não acontecia. Era uma expectativa, crendo, vai acontecer, e isso foi frustrando, e eu então comecei a cobrar dele. Chegaram na Igreja Universal nesse estado, em um estado grave, casamento, espiritual e econômico? Derrotado. Então, quando eu cheguei dentro da Igreja Universal, que eu vi falar que eu não podia aceitar essa situação, que esse espírito que é passado aí. Então, eu assustei muito com aquilo. E falou de conquista, que eu tinha que conquistar, que eu tinha que comer o melhor dessa terra, e eu tinha que ter o melhor carro, e essas coisas tudo. Aí tive um problema mais sério do que a minha esposa. Aí que começou os problemas. Na verdade, começou depois que eu entrei dentro da Igreja Universal. Houve uma resistência por parte da senhora ao sacrifício? Muito grande, bispo. Eu não entendia, eu achava loucura, eu via as coisas, caminhando para perder, o Jaime sem disposição para lutar, para correr atrás, ou seja, não estava sendo provedor. Aí quando ele me levou na Igreja Universal, eu posso dizer que foi à força, porque eu não queria ir, eu achava que a solução era lá, não era mudar de igreja. Eu até era então líder de louvor, essas coisas. Então, quando você tem um cargo, você quer ficar lá, né? Eu estava estagnada ali. Aí eu vim praticamente à força. Então, quando eu não entendi, ele bateu o pé na Igreja Universal, ele entendeu. Quando nós chegamos na Igreja Universal, para mim foi um deserto muito grande, porque eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não dou conta disso aqui. E quando chegamos na Fogueira Santa, que ele já se lançou, aí eu falei, agora ficou louco de vez mesmo. Agora o que tinha vai acabar tudo. Graças a Deus que esse meu marido não me ouviu e continuou em frente. Porque se ele fosse me ouvir, para falar a verdade, acho que nem juntos estaríamos mais. Hoje nós temos 16 anos de Igreja Universal. Eu posso dizer, materialmente falando, está abençoado, que eu nem sei medir, fica mais por conta dele. Mas em termos de família, de filhos, de alegria, de paz, de tudo. Nós viemos conversando hoje na viagem, ele falou assim, Rosana, não tem nada mais gratificante. Hoje nós podemos dizer que os nossos filhos têm o DNA da Igreja Universal, o DNA do sacrifício. Eles aprenderam, eles praticam sacrifício. E todos os nossos filhos, o Leonardo, a Luciana, a vida conjugal, bispo, eu não posso nem medir, porque está transbordando, está abençoada, a felicidade é completa, a nossa família está no altar, e isso não tem preço. Jamais, não tem preço. Sacrifício, o senhor pode falar que o sacrifício tornou o senhor um homem independente, um esposo
Um pai de família independente de tudo e de todos, mas totalmente dependente de Deus. Você pode confirmar? Totalmente dependente de Deus. Eu convivi dentro de uma religiosidade, mas eu não fui informado disso. É coisa tão simples, tão fácil, que foi criado desde o começo do mundo e era coisa estranha para nós. É verdade. Então tá hoje a oportunidade está aí. Seu Jaime, foi um prazer conhecê-lo. Que Deus o abençoe em família, com saúde, prosperidade, sobretudo muita paz. O seu Hélio e dona Eliane, né? Antes do altar do sacrifício, antes da fogueira santa. Bispo, eu cheguei na igreja viciado, eu era viciado no álcool, falido financeiramente, 1 ano separado dela e com 2 amantes. Assim eu cheguei na Igreja Universal há pouco tempo, em 2010. Tinha dívida? Eu devia 400 mil reais a 4 bancos. Impagável? Não, eu não tinha como pagar porque eu não tinha nada. Eu estava quebrado, as amantes acabou de me quebrar porque o espírito maligno envolve, a gente envolve com as mulheres, e aí eu cheguei na Universal, eu tomei uma decisão, eu não dormia, e aí eu liguei a televisão, e aí vi um programa da Universal e tomei uma decisão, sozinho no apartamento. Desse dia eu estava só, porque eu já tinha 1 ano separado dela, e aí eu falei, eu vou nessa igreja amanhã, essa igreja de ladrão, que ainda eu era muito crítico do Bispo Macedo. Aí assim eu cheguei numa quinta-feira, dia 10 de agosto, na Universal. Quando eu cheguei na quinta-feira, eu sentei lá atrás, com medo do pastor pedir dinheiro. Mas eu não tinha nada. Mas com medo, porque a gente vem aí de fora do mundo com essas ideias. E aí eu vi um pouco, saí, na sexta-feira retornei. Aí eu já saí na sexta-feira xingando a igreja. Na porta da igreja mesmo, um conhecido meu me ligou. Você está onde? Eu falei, eu estou aqui até na Igreja Universal, eu já vim. Ele falou, sai daí que essa igreja vai tomar tudo que você tem. Se eu era quebrado. Mas na minha mente a igreja ia me tomar tudo. Tá bom. Quando foi no domingo, eu falei, eu vou lá nessa igreja, porque eu vi um pastor falando lá de família. Aí eu cheguei no domingo, já sentei. Antes de chegar, quando eu cheguei na porta, eu lembrei, eu falei, eu estou sem um óculos, eu tenho um problema de correção visual e está muito quente. Já era para mim não vir nessa igreja do Bispo Macedo, porque essa igreja só tem ladrão. Aí eu levei a mão num carro que tinha, um carro financiado, devendo tudo, que eu ia ter que entregar. Aí achei o óculos. Quando eu coloquei o óculos, eu vi escrito, Jesus Cristo é o Senhor, a placa lá fora. Corri para dentro da igreja, porque eu sou um cara decidido. Eu era decidido no mundo. Quando eu traía ela, eu falava para ela, eu tenho as amantes, você tem que ficar comigo e com minhas amantes. Se você não aceitar, eu vou ficar com elas. E aí eu entrei, ouvi tudo que o homem de Deus tinha que falar. Eu saí dali de dentro no domingo, já saí no final já fui na casa dela, 1 ano separado. Quando eu cheguei lá, ela falou, você veio almoçar aqui? Eu falei, também. Ela falou, porque essas mulheres que você tem não faz almoço para você, né? Eu falei, agora deixa eu te falar uma coisa, senta aqui. Eu tomei uma decisão. Ela tomou até um susto. Ela falou, eu falei, eu passei a servir a um Deus vivo que eu encontrei na Igreja Universal. Ela, como é que é? Eu falei, tem 3 dias que eu vou nessa igreja. Fui quinta, fui sexta e fui hoje, domingo. E hoje falou sobre a família. Eu vim para poder voltar para você e nós servir a Deus. E amanhã tem um tal de um congresso empresarial, porque na situação que eu estou, eu vou para esse congresso para mim entender o que é isso aí mesmo. Porque eu não aceito essa situação minha, não. Também ela aceitou. Ela falou, não, eu só tive você de esposa. Nós temos 30 anos, 25 anos de casado. Nesse mesmo dia eu já fiquei em casa, não voltei mais para o apartamento. Enfim, na segunda-feira entreguei o apartamento. Eu voltei para o trabalho na segunda-feira, bispo. O trabalho era fechado as portas. Estava aberta, mas falsa. Ninguém entrava, ninguém saía, não vendia, não comprava. A única coisa que acontecia era os cobradores chegar. Você deve isso, você deve aquilo. Eu sou um cara muito preocupado. Já tinha um cliente lá para vender uma moto. Porque eu trabalho no ramo de moto, eu tenho loja de moto. E aí as coisas começaram a andar. Só que eu voltei na igreja na terça-feira, ouvi falar da Fogueira Santa. Interessante que essas coisas só acontecem em Fogueira Santa. Era dia 13 de agosto, era uma Fogueira Santa, em 2010. Já estava chegando ao fim. Aí eu vi o pastor falar. Falou, quem tem fé para colocar seu tudo no altar, coloca que Deus vai mudar a vida. O que mudou de lá para cá? Depois que eu fiz o sacrifício, tudo mudou. Deus me deu uma casa, num bairro nobre, na minha cidade, onde eu moro, nas proximidades do shopping. Casa aproximadamente no valor de R$1 milhão. E aí Deus também mudou toda a minha vida. A vida espiritual, claro, a vida familiar, os filhos, todos servos do Senhor, nós. Outra identidade hoje e outra história hoje. Hoje outra história, outra identidade. Sempre sacrificando mais. Não tem como. O altar, eu costumo falar para ela e falo para meus filhos. Ontem eu estava conversando com meu filho, que também é servo. Eu falei, meu filho, o segredo é um só, é o altar. Eu tinha uns projetos agora mesmo, a gente está entrando na área da construção civil, porque a minha área é motocicleta. Deus me deu o melhor ponto na cidade que eu estou, maior loja de moto.
que tem hoje na cidade, de seminovas, novas e usadas, é a minha. E aí Deus deu uma direção outro dia. Eu já estou entrando no investimento da construção civil. Hoje tem um patrimônio de quanto? Para quem chegou devendo, paguei os 400 mil reais do banco. Hoje a gente tem um patrimônio de aproximadamente uns 3 milhões. E muito mais está chegando. Toda essa transformação é o início das maravilhas de Deus. Deus abençoe. Então, você ouviu os testemunhos com relatos autênticos do poder de Deus. Agora, não é justo que você fique aí batendo palma para os outros. Você tem que bater palma para si próprio, não é verdade ou não é? Mas para isso você tem que subir no altar. E preste atenção, na noite da virada do ano, as pessoas vão ter oportunidade de fazerem o sacrifício, de voltar, de começar de novo. As pessoas que não fizeram o sacrifício, as pessoas que subiram no altar, mais ou menos 90%, 99%, não. Essas pessoas devem voltar para o altar. Aquelas que fizeram 100%, e elas sabem, quando a gente faz o sacrifício de fato e de verdade, a gente tem certeza. Quando a gente ora com sinceridade, a gente sabe, tem certeza, o Espírito Santo testifica, confirma que ouviu a nossa oração e aceitou. Agora, também quando a gente sabe que não ouviu, ou que não respondeu, que não vai responder, isso é porque o Espírito Santo não convenceu. Então, você que foi convencida que ele garantiu a sua vida, você já está aí alegre, feliz da vida depois que desceu do altar. Você não precisa participar novamente, porque o seu 2017 está garantido. Mas você que subiu mais ou menos, ou você que não subiu e está arrependido de não tê-lo feito, então, neste final do ano, nesse último dia do ano, nestas últimas horas desse ano, faltam 9 dias para você chegar no altar com a vida velha e depositar ali, jogar aos pés de Jesus a sua vida velha, para receber dele o espírito novo, um espírito renovado, avivado, receber dele o Espírito de Deus. Quando você descer do altar, você vai descer não só no ano novo, mas vai descer com a vida nova. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, e quem crê, diga amém. Graças a Deus. Eu não posso aceitar uma vida de fracasso, se o Deus que eu conheço maravilhas tem criado. Eu não posso mais viver sem mostrar tua grandeza. O sol que o Senhor criou ainda aquece o meu planeta. Mede os céus a palmos e o mar na concha de tuas mãos, e também pesou os montes em balança de precisão. Chama as estrelas pelo nome, sem nenhuma esquecer. As nações são como um pingo que do balde caiu. Quero mostrar em minha vida um testemunho sem igual, com teu poder incomparável. Tu és o Deus que vence o mal. Completa em mim a tua obra, para que todos possam ver. Enxerga em mim a tua glória. Ó meu Senhor, me faz vencer.
e também pesou os montes em balança de precisão. Chama as estrelas pelo nome, sem nenhuma esquecer. As nações são como o pingo que do balde caiu. Quero mostrar em minha vida um testemunho sem igual, com teu poder incomparável. Tu és o Deus que vence o mal. Completa em mim a tua obra, para que todos possam ver. Enxerga em mim a tua glória. Ó meu Senhor, me faz vencer. Ó meu Senhor, me faz vencer. Quando Deus chama alguém para ser seu parceiro, é para torná-lo a própria bênção neste mundo. A parceria com Deus é incondicional e exige sacrifício de entrega total. Nessa parceria, o termo exigido é o de tudo por tudo. Tudo de Deus por tudo do ser humano. Se nos colocarmos totalmente no altar de Deus, Ele tem liberdade total para realizar mais do que os nossos sonhos. Deus faz com que os sonhos dele se materializem em nossas vidas. Igreja Universal do Reino de Deus, o lugar da materialização dos sonhos pela fé. Pela fé. Pela fé.